Então vamos aprender mais técnicas de artesanato hoje? Está começando o Espaço de Arte Selga. A nossa convidada para a matéria do passo a passo já está aqui com uma tela linda na mão. Pode vir aqui, Ana Nery, facilitadora do curso de pintura em tela aqui da Selga. E olha o que ela trouxe pra gente hoje. É esse retrato que você vai ensinar? É esse, sim. Difícil assim? Tem um truquezinho, né? Que vocês vão ver depois. Então não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Gente, porque fazer rosto é algo que assusta, né, Ana? Quem tá aprendendo a pintar, até quem já sabe. Com o truque você vai ver que não é tão difícil assim. Então a gente não vai falar o truque pra você acompanhar o programa, hein? Vamos ver o que vai ter hoje, além dessa tela maravilhosa aqui? Vamos. Graciara Cavalcante mostra como fazer decoupagem em EVA. E as dicas de presentes para o Dia dos Pais estão na vitrine Selga. Agora sim você vai aprender a fazer, gente, essa técnica linda de pintura aqui, perfeita, né? A Ana trouxe esse outro, né? Esse outro quadro aqui para mostrar para vocês, né? Para demonstrar mais ainda como que fica perfeita essa pintura em tela. Ana, quando eu vi, eu falei, gente, vai ser impossível. Uma pessoa que talvez não tem muita habilidade com pincel, né, fazer figura, fazer rosto, porque rosto é um negócio que intimida quem vai pintar. A pessoa fica com medo, não né? Não fica? Né? Você já fica, ai meu Deus, como que eu vou conseguir fazer uma expressão dessa, traduzir essa expressão da foto, o rostinho, o sorriso, ou então a carinha de, como esse aqui, uma carinha mais de espanto, mais séria, assim. Né? E aí ela falou, não, tem um truquezinho para fazer isso. Tem o pulo do gato, né? Então o pulo do gato é esse daqui. Então você manda ampliar a partir de uma foto que você queira. Aqui no caso você recortou aqui o pai. Aqui mandou ampliar só o bebê que eu quis fazer. E amplia preto e branco no tamanho que você quer. Aí depois você coloca um carbono, aqui embaixo tem um carbono. Você amplia do tamanho da tela que você quiser pintar. Exato. E põe o carbono, que de preferência é vermelho, para não interferir nas cores. Tem um carbono aqui por tem baixo um carbono. Aqui tá a foto impressa num papel normal, não é papel fotográfico. Não, um papel normal. Né? E por baixo aqui o carbono preso com a fita crepe. Que nem você faz para pintar tecido. Tirar o risco. Tirar o risco, a mesma coisa. Então você vai tirar o risco dessa foto para tela. Para tela. Aí você pode usar um plástico para você não estragar aqui a impressão. Aí você vem, todos os contornos você vai fazendo com lápis, apertando, como se estivesse tirando um risco mesmo para tecido. Um plástico comum você está usando aqui também? Qualquer plásticozinho você recorta. Qualquer plástico que você tiver em casa, comprou uma roupa, vem numa sacolinha plástica, você usa. Qualquer com plástico. Lápis, com caneta para fazer o contorno? Ou lápis ou caneta, não importa. Qualquer um. Pode ser caneta também sem tinta, como essa aqui, que é só mesmo para você fixar o contorno da pessoa, né? Aí você tira. E o risco não precisa ficar muito forte também, né? Só para te dar uma orientada naquilo que você vai pintar. Na verdade, o carbono vermelho, ele já não deixa muito forte. Já é para isso mesmo, ele é próprio para isso. Dá um acabamento melhor. Se você for fazer a peça, a foto, com uma coisa mais realista, né? Se você for fazer preto e branco, aí você pode usar um carbono preto. Tá. Aí já vai ficar o risco mais marcado. Isso. Então aqui você tira, ó. Realmente. Já ficou marcado. Bem suave. E suave, que também não vai interferir nessas cores que você vai usar, que são os tons de pele, né? Então a pessoa pode fazer, eu vou fazer a foto do meu netinho, vou fazer a foto do meu filho. Você vai chegar lá com a foto, a tela, com a foto reproduzida a foto na tela, e a pessoa, né? Não, você vai tirar onda ainda, né? De pintor profissional. Imagina, fazer rosto é um negócio complicado.
Mas o mais difícil é esse traçado mesmo. É o mais difícil, mas assim, também você tem que aprender a técnica da pintura. Porque a aula é de pintura, né? Aí entra a pintura, isso que eu ia falar, porque aqui então, a Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo, aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também, ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né? Ela já trouxe pronta aqui para vocês terem uma noção, como essa aqui também que ela já trouxe pronta. São bebês diferentes, totalmente diferentes. Esse está mais sério. Esse aqui que ela vai ensinar tá rindo, uma gargalhada bem gostosa aí de neném, né? Então já é outra forma de você fazer também. Ana, antes de você começar, que você já tá com o pincel na mão, já tá tudo pronto, as tintas já estão todas prontinhas ali, você vai conferir a nossa lista de materiais. Para pintar a partir de uma foto, você vai precisar das tintas a óleo amarelo brilhante claro, amarelo Nápoles carne, amarelo ocre claro dourado, amarelo cádmio claro, laca rosa dourado, alaranjado de cádmio, sépia, Brum Van Dyck, terra de siena queimada, terra de siena natural, azul cerúleo, branco de titânio e preto. Pincéis Condor séries 412, número 12, 402, número 0, 421, número 2, 421, número 6, 484, número 18, 427, número 14 e 413, número 6. Secante de cobalto com óleo de linhaça, diluente, foto ampliada preto e branco, carbono vermelho, tela de qualquer tamanho e lápis para desenhar. Pronto, Ana, agora todo mundo já está com os materiais na mão, né? Quem já pinta, quem já tem tudo de pintura mesmo. Se você não tem, já sabe que você encontra tudo aqui na Selga, né? Tudo que a gente mostra aqui no programa, os materiais, a facilitadora, você encontra aqui na loja. E aí, começa por onde, então, a fazer esse bebê? Eu vou começar aqui pelo rosto, tá? Então, eu uso o pincel língua de gato, tá? 412, número 12. Aí você já fez uma mistura de cores ali para dar esse tom da pele. Eu pego as tintas, né, e vou colocando e já vou fazendo uma mistura prévia, né, de mais ou menos o que eu vou usar. Então, a pele você misturou o quê? A pele, aqui tem tom de carne, amarelo Nápoles carne, amarelo Nápoles claro, branco, são vários tons. Tudo isso para fazer a pele? Tudo isso para fazer a pele. Aí no curso você ensina tudo isso detalhado. Exatamente. Você vai jogando os tons, né, parecido com o tom da pele da criança. A foto continua aqui. É porque eu vou olhando mais ou menos o tom da pele dela. Vai ser seu guia, né? Vai ser meu guia. A gente está falando de bebê, você trouxe, né, as peças com retratos de bebês, mas pinta qualquer tipo de retrato. Qualquer coisa. Bicho. Jovem, bicho, cachorro, o que você quiser. Aprendeu a técnica, pronto, né? O que você vai aprender é a volumetria, né? Luz, sombra.
E aí você já misturou na tinta o óleo de linhaça, o óleo de linhaça, o secante de cobalto. Isso para tinta a óleo, certo? Quando é a tinta acrílica, você só mistura com água. Então, uma pessoa que tem alergia a tinta a óleo, pode vir e pintar com acrílica. Vai dar o mesmo resultado no final. O mesmo resultado. A tinta a óleo, ela demora mais a secar, se você errar é mais fácil corrigir, não é assim? Às vezes, ela prefere a tinta a óleo por causa disso. Mas você pegando a técnica da tinta acrílica, você também vai conseguir. O rostinho, você vai fazer todo com esse pincel, com língua de gato? O rosto, sim. Aí, os detalhes de olho, sabe, do nariz, às vezes você tem que dar o sombreado. Por exemplo, o sombreado aqui, né? Aí eu já vou jogar um tom mais escuro e vou, assim, suavizar. Mas aí eu já vou ter que fazer com um outro pincel. Então, por exemplo, aqui, vou fazer a parte do nariz. E você mistura com branco, né? Eu sempre deixo a tinta à parte. Eu faço uma mistura, mas eu deixo a tinta à parte, que eu posso querer aquele tom um pouco mais claro, né? Foto de casamento deve ficar bonito. Foto de casamento, também. Quando você, por exemplo, a mãe com o bebezinho, né, recém-nascido, para pôr no quarto da criança. Aqui vou te mostrar quando a gente faz essa dobrinha aqui. Então, você vai fazer aqui para dar a sombra do nariz. Já tá riscadinho ali, tá fácil, tá vendo? Perto do contorninho é mais escuro. Depois mais vai clareando escuro. Um pouquinho. Se bem que depende. Por exemplo, se aqui for bem claro, eu coloco escuro embaixo, ó. Escuro embaixo aqui. Depende de onde bateu a luz. É por isso que tem que saber exatamente onde vai colocar a cor mais escura. E vai suavizando, vem botando o tom mais claro, né? Vai dando volume. A gente falou muito de rosto, né, Ana? Usar essa técnica do risco, né? De ampliar a foto para fazer o rosto, que é o mais difícil de desenhar mesmo para quem, né, tá começando e tal. Mas se a gente quiser usar esse truque, esse pulo do gato para fazer paisagem, uma flor, também vai, né? Também vai. Qualquer desenho. Como eu digo, você tem que usar da tecnologia que nós temos. Hoje as coisas a gente tem que fazer tudo muito rápido, né? Verdade. E tendo os pincéis corretos também, usando muito os pincéis importante. Corretos. Principalmente para figura humana, é importante você ter os pincéis corretos. E aqui na Selgas nós temos todos os pincéis. Toda a linha da Condor. Isso. Né, a loja disponibiliza aqui. Ana, eu vi que você tirou o risco na tela e já está pintando sem preparar. Sem preparar. Não fazer nenhuma preparação aqui na tela mesmo. Do jeito que ela tá cruazinha aqui, você está pintando. Porque na pintura em tecido se usa, por exemplo, o clareador. Ele facilita o pincel correr. Ele deixa o pincel correr mais fácil. Porque geralmente o tecido é grosso, né? É uma etamina, então o tecido ali de pano de prato. Aí a técnica é essa. No caso da pintura em tela, não tem tanto esse problema, né? Você não precisa usar nenhuma base assim para poder o pincel correr, porque você está indo direto aqui na tela. Não, você já compra a tela e você já pode pintar direto. Agora tem uma base acrílica que você pode usar também. Mas não tem necessidade, pode ser. Com a pintura a óleo? Usa pode a base ser. acrílica com a pintura a óleo? Pode, é porque você pode pintar a óleo em cima de acrílica. Você não pode fazer o contrário. A acrílica em cima do óleo, não? Não, de jeito nenhum. Eu uso muito para recuperar a tela. Sim. Aqui até tem essa base acrílica, é muito boa. Você fez uma coisa que não gosta, entendeu? Não gostou, você pode recuperar a tela com essa base acrílica. Recuperar como assim? Reutilizar? Reutilizar. Aquela tela que você não gostou da pintura? Isso. Você cobre a pintura com essa base acrílica? E aí pinta de novo? E aí pinta de novo. Outra figura, usa de outra forma. Exatamente. Aqui eu tô fazendo porque ele ele tem cabelo bem ralinho, tá vendo? Sim, dá pra ver a cabecinha, né, por baixo. Então eu já tô preparando para depois jogar o cabelo. É o fundo do cabelo esse. Isso, que ele fica bem
ele é quase um carequinha, né? Uhum. E aqui você, tá, do escuro eu já tô passando pro claro, já tô começando a dar volume. Mais perto do cabelo é mais escuro. Isso. E depois a gente vai acertando as cores. Aí tem que cuidar para não interferir aqui no olho, porque aqui já é uma outra etapa. Então, você vai fazendo por partes. Até agora, só o pincel língua de gato Só mesmo. o pincel língua de gato. E aqui eu vou fazer a sobrancelha. Então, tem que dar uma base. E como eu faço a sobrancelha? Esse pincel aqui, a série 402-0. Bem fininho. Bem fininho. E eu não vou jogar preto, porque senão vai sobressair demais, né? Não é um adulto, uma criança que eu tô fazendo. Então, eu jogo próximo do tom de pele dele. Um pouquinho mais escuro que a pele, né? É. Tá vendo? E eu vou jogando Bem bem fininho, bem suave. Vai olhando bem para a foto, né, Ana? Você tem que observar, porque aqui é que é a arte mesmo, né? Que você vai estar fazendo a expressão da criança. Então, ele tem uns, olha, ele tem uns cabelinhos, tá vendo? Da sobrancelha, não é tão pouco assim. Só que tem que ser suave. Ela não é cheia, né? Não é aquela sobrancelha cheia, mas ela é larguinha. Isso. Então, depois eu volto jogando os tons mais escuros. Aqui eu só fiz uma marcação, tá? Que é aquilo que eu disse, você tem que estar sempre voltando e acertando, né? Acertando as cores. Então, o que eu observo aqui? Que ele tem isso aqui bem, vamos dizer... Mais altinho? Mais altinho, né? Então, aqui eu tenho que jogar mais branco. Na testa? Na testa. E aí eu vou formando as características desse bebê. E você vê, o tom de pele não é só aquele tom de pele. Aqui eu já misturei várias cores, amarelo, o rosa, né? O terra de siena queimada. E aí você vai... Que tem gente que pensa que, tom de pele, então vou lá comprar o tom... A cor da pele. Já não vai no tubinho, pronta. Se é uma pessoa morena, eu já vou usar outros tons, né? É misturando mesmo que você vai conseguir chegar no tom da pele da pessoa, né? Realmente, ela tá usando um amarelo forte, um amarelo claro, marrom, vira tudo um rosado no final, mas dá diferença. Aí já tem vários tons no rostinho dele. O mais escuro, o médio, o mais claro. Aí no curso de pintura é que você vai ensinar toda essa mistura, né? Exato. Para fazer os tons de pele. Depender da foto, a gente coloca os tons de pele apropriados ali da pessoa. Depois o aluno já vai conseguindo misturar sozinho. Vai. O aluno já vai falando, Ana, aqui, eu tô vendo que aqui tem tal cor, tem siena natural, eles vão pegando. Já consegue identificar, já consegue identificar. Olhando a peça pronta ou uma foto, já consegue identificar os tons que ele vai usar. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu já tô sentindo que aqui eu vou precisar de um pincel um pouco menor. Senão corre o risco de vazar dali do desenho, de atrapalhar e estragar o desenho, né? Aqui, ó. Aí esse já é o 424, a série 424, número 10. Número 10. Então, agora aqui eu vou ensinar a sobrancelha. Já fiz uma basezinha aqui. Que depois eu vou passar para o olho. Como eu já tinha falado, com aquele pincel, né? O fininho, né? O 402. Com a mão bem suave, né? Bem suave. Eu apoio o dedo aqui, ó. E o pincel é só a pontinha mesmo. Eu costumo molhar no solvente, em vez do óleo, que fica uma tinta mais líquida. Como a tinta é a óleo, você não vai diluir na água, né?
Você não vai molhar o pincel na água, né? Como a gente costuma molhar quando a tinta é PVA, acrílica na água também. É, a base de água. A base de água, né? Aí eu já vou usar uma cor mais escura. Eu misturo o sépia com o siena queimada, para ficar próximo do tom da pele. Pra não ficar aquele pelo muito escuro, né? Uhum. Assim você vai puxando suave, sempre olhando na foto para ver a expressão. Aí suaviza. Agora eu vou passar para o olho. O olho pode usar o pincel 413, número 6. E o olho dele é bem apertadinho, né? Que é pequenininho. É, ele tá sorrindo, né? Tá bem fechadinho. Isso. Aí eu dou o tom claro aqui. Da pálpebra. E já marco com o pincel 0. Agora aqui eu já vou fazer a linha dos olhos. Eu peguei também a terra de siena queimada. Com o pincel fininho, né? Com o pincel fininho, para não ficar aquele olho muito forte. Gente, até a bolsa do olho você fez aqui, embaixo. É, porque ele tem, tá vendo? Isso aqui bem... Como se fosse inchado, né? É isso que vai dando um realismo, né? Exato. Agora eu vou pegar esse pincel 421, número 2. Ele é bem curtinho, né? É, ele é chatinho, tá vendo? Uhum. Que ele fica fácil para você fazer aqui o olho. O branquinho do olho. Quando você vai fazer uma expressão que aparece muito o olho, aí você vai dar um volume, né? Aqui não, aqui isso tá parecendo um pouquinho do branco do olho, tá vendo? Aqui é sépia que eu tô usando no olho. Depois eu vou escurecer um pouquinho mais com preto, mas não vou jogar preto direto, não. Sempre misturo um pouco de preto com sépia. Pra não ficar muito pesado também. Isso. E já deixo uma luzinha ali do brilho dos olhos. Uhum. Você acerta com o pincel 0. Ele aqui tem uns cílios bem... Ele tem uns cílios bem longos, tá vendo? Uhum. Incrível como os olhos já dão vida, né, pra figura. Muda completamente, né? Aqui eu já tô jogando um pouquinho de preto em alguns lugares. Aqui a parte de baixo do olho. Ele tem aqui a pálpebra também bem clarinha, tá vendo? Uhum. Aí você joga um toque de branco, onde tem mais luz. Então agora aqui eu vou jogar só um pouquinho de cílios aqui embaixo. E esse cílio de baixo, normalmente, ele é bem bagunçadinho, não é certinho. O olho tá pronto, então? Tá, o olho já tá pronto. Agora você vai ensinar orelha, boca... Vou partir pra orelha agora. Agora não, gente. Daqui a pouquinho, depois o giro nos cursos de artesanato aqui da Selga. Oi, gente. Eu sou Sueli Pontes, facilitadora do curso de bordados aqui da Selga. Trabalho com bordado e dentro da minha técnica vocês podem aprender ponto cruz, vagonite, ardanger, bainha aberta. Também ensino casinha de abelha, o ponto oitinho
O curso é para iniciantes e você que sabe fazer também pode aparecer por aqui para a gente dar continuidade. O meu curso é às quartas, de 1h30 às 16h, aos sábados de 10 ao meio-dia. Espero vocês aqui. O rosto daqui a pouco já vai ficar pronto. A Ana vai ensinar agora a orelha e depois a boquinha. Isso. Então aqui a orelha, nós vamos marcar com esse pincel aqui, 413, número 6, vamos marcar as partes mais escuras, tá? Que é onde tem aqui, ó, o risco. A gente marca. É a sombra. Só para não perder isso aqui, porque a orelha tem várias reentrâncias, né? Um monte de dobrinha. Isso. Suave, só para não perder. Depois você vai acrescentando cor à medida que precisar. Aqui já é a parte do cabelo, mas eu já vou marcar um pouco aqui para a orelha sobressair. Então aí eu já tô dando fazendo as partes mais claras, né? Da orelha e o volume. E vem trazendo aqui uma cor mais clara. Sempre se orientando pela foto mesmo, né? Sempre se orientando pela foto. Esse aqui dele é bem clarinho. E assim vai nascendo uma orelha, né? É incrível como no final dá certo, né? Porque a gente, olhando assim, do jeito que você está fazendo, parece que não vai sair. Parece que não vai sair a orelha certa, não. Que você vê que a orelhinha dele tem aqui uma reentrância, né? Tem onde você joga o tom escuro, tá vendo? É um caracolzinho, né? Então aqui eu já vou suavizando aqui, porque aqui embaixo é bem escurinho. Aí o contorno do rostinho dele. Do rostinho, Você vê que é um pouquinho mais escuro, ó. Então a gente vai trabalhando as cores. Na hora de limpar aqui o pincel, em vez de limpar eu sujei, mas aí você pega, pode tirar com o próprio pincel limpinho, jogar um tom mais claro. Sujou o narizinho ali de Foi. Um tom mais escuro. Aí ficou perfeito. Aí sai rapidinho. Agora é a boca? Agora vamos fazer a boca. A boquinha dele quase não tem lábio, né? Primeiro vou trabalhar aqui embaixo para dar. Você já vê a dobrinha dele aqui, ó. E a tinta a óleo demora quanto a secar, ficar prontinho mesmo? Depende muito do tempo, mas assim... Do tempo do clima, do então? clima, se tá calor, se tá frio? Isso. Então, se tiver sol, um tempo bom, uma semana... Aí já tá prontinho. Prontinho. Secador, nesse caso, nem pensar, então. Não. A gente usa secador, né? Pra acelerar pra acelerar. Em tela. Usa o secador de cabelo mesmo, né? Pra acelerar o trabalho. Em algumas técnicas se usa. Tem que esperar o tempo mesmo, então. Esperar o tempo. Com pincel 0 de novo, vou marcar a boca, o lábio superior. Que tom que você usou ali? O siena? Siena, terra de siena queimada. Faz o contorno, então. Depois a gente vai suavizar com um chanfrado, aquele 413. Vai suavizar. Aqui é o lábio dele, só aparece uma partezinha aqui, ó. Então, aqui tem... Ainda tem os dois dentinhos. Tem os dois dentinhos, mas como eu tô com a tinta siena queimada, eu vou aproveitar aqui que a língua já tem uma sombra. Já vou trabalhando aqui, ó. Já é quase da mesma cor, né? Dos lábios. Isso.
Sempre olhando o formato do dente, né? Uhum. E aí já vai jogando um tom mais claro. Eu misturei um pouco de vermelho para o Napoli carne. E branco para já ir clareando. Aqui já é o efeito molhado, que eu joguei o branquinho aqui. Já vai suavizando. E a boquinha de neném é bem molhada, né? É, bem molhada. Aí depois, quando você termina de pintar, você vê, ajusta, vê onde precisa de mais, dá esse brilho, né? Porque aqui também vai ter, tá vendo? Uhum. Nossa, aqui tem 2 dentinhos que quase não aparecem. Bem pequenininho, 2 em cima, 2 embaixo. Isso. A gente vai acertando aqui. Então aqui tem uma sombra aqui embaixo. A boca não pode ficar muito vermelha. Você tem que ir misturando com um tom rosado. É porque é rosinha mesmo, né? É, rosinha. Um rosa clarinho. Mas tem um contorno, né? Uhum. Tem um contorno, então a gente vai fazendo uma mistura aqui de cores. E vendo um pouco o formato da boca. Então, você tá vendo que eu marquei a boca e já tô suavizando aqui do lado, ó. A pele, né? A pele. Mesmo que depois você ajuste a cor, mas isso é bom, importante. Já tá definindo. Você está fazendo as partes desse rosto, né, Ana? Porque ele já está com aquela outra etapa pronta, né? Então agora você ensinou o olhinho, a sobrancelha, o olho, a orelha, a boca. Depois você vai pro cabelo? Vou pro cabelo, para mostrar como é que faz para ele ficar um cabelo ralinho, com brilho, né? Não vai finalizar toda a pintura aqui, né? Não. Nessa tela Nessa aqui especificamente. Eu já comecei aqui um pouquinho o cabelo para testar a cor. A boca já terminou, então? Tá, já. Uhum. O olho, né? Então, por partes, para estar mostrando o cabelo, que é um tom mais escuro, eu tô usando o pincel 421, número 16. Já é o pincel maior. É, para pegar uma área maior. Aí é o sépia que você tá usando aqui? Aqui é o sépia, É o sépia. Puro, não misturou com nada, não. Até agora não. Se eu sentir que precisa mais escuro, eu jogo um preto. Misturo com preto, né? Ele é bem escuro, ele é quase um preto, marrom bem fechado. É. Tem que ser pintado de assim, suave, porque como ele tem pouquinho cabelo, a gente vai acrescentando, dependendo da necessidade, né? É, a parte de cima... Tá meio cheinho, né? É, a parte de cima que tá bem escurinha, né? É, exatamente. Tá mais cheinho mesmo de cabelo. Mas não é preto, né? É um castanho escuro. Então, por isso que eu tô jogando sépia. Aqui, eu já vou começar a misturar com um pouco de siena queimada, tá vendo? Sépia e siena queimada. Porque o cabelo dele aqui é mais castanho. Aqui nessa partezinha? É essa parte aqui, ó. Tem mais brilho, né? Tem mais brilho. Na verdade, acho que é a luz que tá batendo ali. E aí mostra que ele é mais claro. Exato. Agora é fazer esse contraste, né? Isso, vai só trabalhando as cores aqui. Pra ficar o mais próximo possível da foto. Da foto. Você vê que meu pincel já tá sujo. E isso é interessante, que às vezes a pessoa vai lá querer copiar o que tá numa revista e o artista fala, eu pintei com tal cor, tal cor. Mas às vezes ele misturou, tá ali, mistura no próprio pincel. Que ajudou, né? Que ajudou, fez uma terceira cor. Que ele nem esperava. E não coloca lá na revista que fez. É verdade. E a pessoa não sabe. Como que chegou naquela cor. Aí você faz o curso que você vai... Então, você tá vendo que eu já deixei aqui o tom de pele, né? Porque ele, como a gente falou antes, cabelo ralinho, né? É, porque a pele, ela fica por baixo do cabelo. Então, você tem que primeiro fazer a pele. É. E depois vir cobrindo com o cabelo, né? Isso. E acaba formando uma outra cor também ali, juntando com o cabelo. Vai misturando.
E aí só preenchendo. Vai puxando assim, porque se de repente você quer jogar mais um tom de pele... Ele tem a franjinha de lado, né? Bem charmoso. Uns fios compridos, ó. E depois isso a gente vai fazer também. Mesmo, aquele cabelinho irregular, né? Aqui eu só joguei um outro tom, tá vendo? Misturei um pouco de terra de siena natural para dar esse... Ficou um pouquinho mais claro. Mais alourado, né? Uhum. Castanho, na verdade. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado. Esse aqui é o 427, número 14, que eu vou puxar. O chanfrado é bom para fazer isso, né? Ele é retinho. E o outro, ele também não fica tão fino quanto o zero, né? O zero é mais pro acabamento final. Exato. Você vai de cima para baixo, de baixo para cima. Depende da área que você quer. Pode usar a pontinha do pincel, né? Agora com o pincel zero, eu vou puxar os fiapinhos e vou misturar o sépia com um pouco de siena queimada. Pra ficar suave. Depois a gente vai acrescentando mais, se precisar. Então essa é a parte final do cabelo. Você já tá usando o zero, né? Aí é que dá pra ver os fiozinhos mesmo. Ele tem uma franja que tá passando por cima dos tá cruzando. Aqui, eu tô vendo que a testinha dele é maior. Então eu venho aqui, coloco o tom de pele. Aí vai tipo corrigindo, então. Isso. Porque você não tá aqui criando, fazendo qualquer figura humana. Tá fazendo uma foto, uma né? foto. Então você tem que olhar as características dele. Então, agora vamos pegar essa tela que tá um pouco mais adiantada e que eu vou mostrar aqui a roupa, tá? Camisetinha dele, o efeito do volume da roupa, né? As dobrinhas. As dobrinhas. Aqui vazou um pouco da tinta da pele pra roupa, mas aí você esconde com a... porque aqui mesmo. realmente você vai precisar de colocar uma sombra, porque aqui embaixo do rostinho, ó... Tem um contorno, tem uma sombra. É uma sombra, então você já aproveita, não vai ter problema nenhum. Esse pincel aqui é o 424, número 10. Que a gente já usou também outras vezes aí no rostinho, né? Aí esse tom é um azul com branco que você misturou? É, um azul com branco. Sendo que aqui embaixo do rosto eu deixei quase puro, né? Porque é um sombreado. E aqui, onde tem as dobrinhas, é onde é mais escuro. Você vai fazendo a mistura com o azul. A roupa vai ser toda com esse pincel? Quando eu for fazer alguns detalhes, é que eu vou vir com um pincel mais fino. Por quê? Porque eu não vou fazer com um pincel grande, porque aqui toda volta e meia eu vou ter que dar uma cor clara, uma cor escura, eu não vou sair pincelando. Então aqui eu já mostrei como é que faz a camiseta, né? É basicamente luz e sombra, né? Luz e sombra. Né? As voltinhas dela. E agora aqui eu vou ensinar a gola. Aqui eu vou dando umas batidinhas para poder não ficar muito certinho, porque a gola tem uma... Tem umas reentrâncias. E depois eu vou puxando. É o mesmo pincel? Ainda é. Depois eu vou usar um outro para dar acabamento de branco. E assim, vai puxando, que é basicamente isso, ó. Não tem nada de complicado, não.
Você vai puxando claro pro outro lado. E vai marcando mais ou menos, se fosse a gola. Isso aqui. Aí depois você ajeita com esse pincel aqui. Que é o 421. Esse é mais fininho, né? É, ele é chatinho, tá vendo? Dá um controle maior. Pode dar um sombreadozinho aqui, ó. Onde recebe mais sombra. Aqui. Então a gente vai observando onde tem mais sombra. Pra dar a impressão do 3D, né? No máximo sépia que você usa para dar um efeito mais escuro. Porque o próprio azul concentrado já dá esse efeito da sombra. Se você não misturar com branco, ele já fica forte e já pode dar. Mas aí o sépia dá mais ainda, né? É, você vê... Escurece um pouco mais. Escurece um pouquinho mais. E é bem pouquinho sépia, né? Uhum. E você vê que eu usei pouco preto. Eu usei sempre preto misturado com alguma cor, misturado com sépia, né? Nos olhos, nos cílios, um pouquinho no cabelo, bem pouco, para não ficar pesado. E aí, é basicamente isso. E tá tudo contornadinho. Essa já é a segunda tela, né? Uma segunda etapa que você trouxe pronta. Aí você fez todo o contorninho aqui do rosto também com aquele, ó, orelhinha, né? E você contornou com aquele pincel 0, então. Contornei com 0. E aí, quando você vai jogando o fundo, ele vai sumindo, né? O contorno. O contorno. A pintura praticamente está pronta. Você teria que terminar aqui a roupinha e fazer o fundo todo. Não é nada difícil, tá vendo? É só claro e escuro, você saber os tons de pele. É, eu acho que mais assim, que né, exigiria um pouco mais de conhecimento, mais técnica, são os tons da pele. Os tons da pele, né? Onde escurece, onde clareia, a mistura. A mistura da tinta que você usa para dar esse efeito, né? Porque o resto é mais tranquilo de fazer. E você tem que estar sempre observando a foto para não perder a linha de expressão da pessoa, né? E pronto, e o fundo aqui é fácil, só jogar, vai clareando. Aí o fundo você usaria esse pincel mais grosso, que aí é mais rápido também para pintar. Exatamente. Então eu contorno com o menor, né? Que é esse daqui, o chanfrado. Vou contornando aqui. Depois eu venho com o maior, que é esse aqui. E já vou puxando, clareando. E assim, a Ana finalizou, né, essa pintura, né, essa pintura de retrato aqui. Não terminou a tela toda porque o resultado final mesmo tá aqui. Mas o principal você já ensinou. Ensinei o principal, né? Por partes, mas o principal. O formato é diferente, né, Ana? Essa que você usou aqui é mais retangular, aqui é quadrada. Mas não importa. Mas o efeito foi o mesmo. Foi o mesmo. Ficou o mesmo resultado no final, né? É por isso que a tela é do tamanho que você quiser, também amplia do tamanho que você quiser a foto, né? Essa estratégia de tirar o risco da foto, ampliar... Foi o pulo do gato, né? Nossa, agora até eu faço um retrato desse aqui, até eu vou me aventurar. Claro. Mas para isso tem que vir fazer o curso aqui de pintura em tela para você saber a combinação das tintas, né? Fala dia e horário que você está aqui dando aula. É quarta e sexta, de 3h30 às 5h50. Então tem 2 dias para você escolher, né, o melhor dia para você aí. Ana, você tem mais novidades de pintura, não tem, para trazer pra gente? Claro, eu vou mostrar flores, abstrato, com textura, paisagem. E truquezinhos assim, tipo tirar o risco assim do retrato, tem também, claro, vou trazer. E assim, Karina, olha só, esse daqui foi pintado em tinta a óleo, esse em tinta acrílica e não perdeu em nada. Não, então, a pessoa que tem alergia, ela pode vir fazer que não tem problema, tinta acrílica. O efeito, visualmente, no final fica a mesma coisa. Há quem prefira usar tinta óleo, há quem prefira acrílica, né? Mas dá para atender a todo mundo. Ana, obrigada mais uma vez e já está convidada a voltar para ensinar mais pulo do gato pra gente, tá? Eu volto. Tá ok.